conselho que eu daria aos nossos irmãos, aos pastores, líderes, é que também não espere ter o problema para fazer isso, né? Para trazer profissionais, para poder porque tem essa questão do Brasil de só tratar doença, né? Isso. Você pode tratar para que isso não ocorra, para que a doença não surja, né? Você pode fazer um tratamento preventivo. Eu penso e já trabalho dos nossos líderes, né? Que eles tenham esse cuidado com eles e que nós, como líderes, também tenhamos o cuidado com essas pessoas que nós lideramos, de trazer para eles ferramentas que os possibilitem estarem bem, saudáveis, Sim. né? Saber identificar, né, os pontos ali. Você observa, você falou sobre prever, né, tentar investigar, saber antes do que ocorra. A gente falou até agora de como lidar quando o fato ocorre, mas como a gente pode evitar? Como a gente pode ter pessoas dentro da igreja preparadas para ver, Fazer um trabalho preventivo para ver que tem mesmo, alguém né? ali que está agindo de uma maneira meio duvidosa. Então a gente já começa ali a fazer aquela investigação. E sobre o aspecto do direito, você vê, tem empresas, principalmente nos Estados Unidos, que elas usam muito mais o direito consultivo, antes para não ter problema. Aqui no Também Brasil não é uma cultura. não é uma cultura. Aqui no Brasil, a pessoa, depois que ela se complica, ela vai procurar o advogado. Depois que ela tá doente, ela vai procurar o médico. Depois que ela tá assim, ela vai procurar a igreja. Então, é nesse aspecto. Uma coisa também que eu queria dizer é que existe também, é parte da nossa cultura, da nossa constituição, entender que ações preventivas são ações indutoras. Ou seja, que Nossa. se eu começar a falar do assunto, o assunto... Sabe o que veio na minha mente agora que você O falou quê? isso? Educação sexual nas escolas. Exatamente. Isso, é. O pessoal achar que isso vai induzir tudo Vai induzir. Que vai tirar a ingenuidade, vai tirar a É. pureza, É. que a pessoa vai começar a pensar maldade porque você deu acesso. Então, é a ideia. É aquela noção de ingenuidade em que se você nunca der contato à pessoa, a pessoa vai simplesmente... Mas qual a importância do tabu na vida das pessoas, Brian? Pois é, eu até vou deixar o psicanalista dizer. E aí, Douglas? Não, eu vou dizer porque Porque eu acho que o argumento principal dessas pessoas é que essa prevenção atuaria como uma ferramenta que quebra tabu. Mas aí eu posso dizer... Expondo a pessoa, né? Mas a ferramenta psicanalítica ajuda, porque uma das premissas da psicanálise é que a sexualidade, ela não é uma sexualidade que se adquire na puberdade. Ou seja, o indivíduo não vai aprender a fazer esse trânsito com o sexo oposto, a descobrir aquilo que estimula quando ele se torna adolescente. Mas a ideia dessas pessoas, especialmente de muitos pais que não são pais que tiveram essa instrução, é de que o meu filho é ingênuo, meu filho é puro, ele não tem absolutamente maldade nenhuma, como se sexualidade fosse maldade. Isso, já começa pelo tabu por aí, né? Pronto, é isso. Então pode continuar, por favor. Não, é porque o tabu sexual, ele é das maiores causas das neuroses ocidentais. Isso. Provavelmente é uma das maiores causas dos escândalos sexuais nos ambientes religiosos. Por ser um tabu, não se fala. Você acredita que os ocidentais e os orientais lidam de maneira diferente com o tabu? Muito, porque como o cristianismo entra no Ocidente de uma forma muito moralista, e todo o ambiente muito moralista, como um efeito psicológico, psíquico e espiritual que você lê lá em Romanos 7 ou em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que a lei avulta o pecado, as paixões em nós. Então todo o ambiente de muito moralismo é um ambiente de muita tara. É um ambiente de muita... Psiquicamente, aquilo é você colocar lenha na fogueira. Esse moralismo vem de onde? Historicamente falando. Eu posso dizer. Isso. 2 autores trataram da origem dessa moralidade cristã, que não era necessariamente judaica. O judaísmo lidava com a sexualidade de forma muito mais saudável. Não é que o livro de Cantários que o diga. Mas eu li num livro do Reb de Lubavitch, ele defendia, ele vem do Lubavitch, né? Ele defendia a ideia de que o tabu é importante e que tudo que se referisse à sexualidade deveria ser tratado de uma maneira muito cuidadosa e sensível. E ele insistia que isso deveria ser tratado separando meninos de meninas. Sim. E feito por profissionais capacitados para que o tabu não fosse quebrado. O Lubavitch, né,
que é um Sim. rabino de uma ramificação judaica, Sim. defendia essa ideia em uma das suas cartas, né? O Rebbe diz isso. Mas vamos lá. Se nós fizermos uma arqueologia dessa ideia, não é que o problema seja cristão, seja moral Ok. cristã. Deixa eu explicar bem. É o seguinte: há uma modalidade de cristianismo, especialmente no final do século I, mas fundamentalmente no século II, que é o gnosticismo, que tem duas grandes linhas. Uma linha gnóstica atribui ao corpo aquilo que é mal e por isso precisa ser negado. E isso se faz por meio de um comportamento absolutamente ascético e que vê a sexualidade como um mal. E há o extremo oposto, que entende que como o corpo é nada, você pode viver o que você quiser no corpo, que não vai fazer diferença, e isso leva para essa dimensão da impureza sexual. Para reagir ao gnosticismo, Mas parece que Paulo fala do pecado sexual ser um pecado mais grave, algo assim, não? porque na verdade ele Fala está que tratando... peca contra o corpo, né? Em 1 Mas Coríntios. quando ele trata isso em Corinto, tem uma razão específica, pastor. A razão específica... Ele não está influenciado por um grupo gnóstico? Não, Nem porque existiam? nem existia. O gnosticismo, para existir, tem que ter neoplatonismo, Claro. não tinha neoplatonismo. É porque Corinto é uma cidade portuária. E a cidade de Corinto é reconhecida como uma cidade de prostituição sagrada. Então, havia uma dificuldade muito grande com os conversos que vinham da prostituição sagrada. Então, muitas vezes na carta aos De Coríntios... ensiná-los o cuidado. Isso, por exemplo, no que diz respeito a cortar o cabelo, deixar o cabelo grande, tem relação com a forma de identificar prostitutas cultuais. Com a ideia de falar em línguas tem a ver com o oráculo de Apolo na cidade de Corinto. Cada vez vai se mostrando mais importante entender Isso. para além, Isso. para além do contexto até, né? Isso. A vida cotidiana. Isso. Mas quando os grupos gnósticos estabelecem essa ideia dessa moralidade ou dessa imoralidade e a reação da igreja é uma reação, a reação da igreja que é majoritária é uma reação que tenta realocar a moralidade cristã, aí tanto Michel Foucault quanto Peter Brown com muito mais acerto, mas Michel Foucault com mais insights. Eles percebem que no século II e no século III houve o desenvolvimento de um comportamento muito mais radical no que diz respeito à sexualidade. Eu posso provar. Por exemplo, eu traduzi o Diatessaron de Tassiano. Quem era Tassiano? Tassiano, ele era um encratista. Era um indivíduo que entendia que a imoralidade sexual era tão grave que você devia renunciar ao casamento. Então ele saiu de Roma e foi para a Síria, na época se chamava de Assíria, mas obviamente é ali na Mesopotâmia, e lá ele viveu, escreveu um texto siríaco, que é o Diatessaron, o Novo Testamento siríaco, fazendo uma harmonia entre os 4 evangelhos, e ele era de um grupo de pessoas ascetas, que não se casavam, que queriam viver a pureza absoluta, se preparando para o evento escatológico. Então, era uma época muito afeita a esse tipo de movimento, ok? Então, isso gerou a ideia de que a sexualidade seria um elemento que atrapalhava a comunhão com Deus e atrapalhava a profunda relação com Deus. E a partir daí, o cristianismo passou a ter dificuldade de lidar com a sexualidade. Uma coisa que era vista como mais natural no judaísmo mais antigo, que era visto como mais natural, no cristianismo você não vai ver muitas questões de natureza sexual. Eles vão falar sobre, por exemplo, eles vão resolver problemas gravíssimos que parecem de arranjos familiares, simplesmente fazendo pequenas modificações. Quando fala, por exemplo, em Timóteo, que o diácono seja marido, ou o presbítero, ou o bispo seja marido de uma só mulher. Ele está dizendo isso por quê? Porque existe nesse arranjo social daquela época pessoas com relações poligâmicas. E ele está dizendo, não podemos acabar com a poligamia, senão a gente desmonta o tecido social inteiro. Então a gente faz o quê? Coloca que a liderança referencial da comunidade seja... E na própria comunidade tinham pessoas que não eram. Percebe? Então eles tinham muito mais flexibilidade para perceber que as coisas se ajustam com o tempo. Você vai instruindo e vai corrigindo, vai consertando e daqui a pouco se arranja. Os pais apostólicos, você entende que eles então não eram moralistas? Eles são moralistas, mas moralistas no outro sentido. Por exemplo, especialmente os pais apostólicos não são nem pessoas, né? Eles são livros, porque tem Pastor de Hermas, a gente não sabe quem é o autor. Carta de Barnabé, né? Os evangelhos também têm essa problemática. Mas assim, Porque se você... são resultados
das comunidades de fé. Se você vê o nomismo dos pais apostólicos, nomismo é essa tendência a colocar a lei. O nomismo dos pais apostólicos tem muito mais relação com essa moralidade mais difusa. Não é majoritariamente sexual. É do roubar, do assassinar, do mentir, porque vem muita gente do mundo helenizado que se torna cristão, é essa fase de expansão do cristianismo, e eles vão fazer esse freio de arrumação. E aí os textos dos pais apostólicos, fala corretamente, são textos muito mais moralistas. Mais moralistas nesse sentido. Não é moralidade. Sabe quando vai aparecer essa ideia da moralidade sexual? Quando? Na discussão, que vai se tornar bem forte, na discussão entre Agostinho e Jerônimo sobre a necessidade de celibato. Há uma discussão gravíssima. Eles tinham uma oposição fundamental entre se deve ser celibatário ou se não deve, se as pessoas devem se casar ou não. E essa discussão, que é documentada, você tem os textos que um escreve para o outro, é uma discussão muito, muito, eu diria, importante. Há textos do período dos pais apostólicos, por exemplo, tem cartas sobre a virgindade. A virgindade era uma questão, mas não era uma questão tão gravosa como se tornou no século IV, no século V. A percepção que eu tenho, e aí vocês me ajudem, me parece que os pecados sexuais se tornaram mais graves depois de Freud. Porque, veja bem, Tudo gira em torno. na Divina Comédia de Dante, lá no Círculo de Gelo, ou seja, o nono, o lugar mais profundo lá no inferno, está alguém que traiu uma autoridade, que é um traidor, está lá. E também John Milton vai também dar uma ênfase a isso, né, de que a traição é o mais grave, né? Você trair uma autoridade é o mais grave. E parece que de Freud para frente, os pecados sexuais é só uma impressão ou tem alguma ligação? Não, você está falando muito bem. Na mesma época que se escreveu Jerusalém Libertada, para pegar essa literatura neolatina, tem Ariosto com Orlando apaixonado, em que a pulsão afetiva da paixão não era um problema, né? Mas eu penso que existe o protestantismo, ele tem um papel fundamental, especialmente no protestantismo um pouco mais tardio, com o puritanismo, se torna de fato a moralidade sexual se torna quase que central e passa a ser um problema crucial. E o Brasil é herdeiro disso. E o Brasil é herdeiro disso, porque o puritanismo tem muita influência na moralidade sexual que migra para os Estados Unidos. E isso migra para o Brasil. Porque, no Brasil, a percepção que a gente tem também, no geral, nas comunidades de fé, é que se os pecados não são de cunho sexual ou ligados a dinheiro, parece que não é pecado. É só um problema que a pessoa está passando, né? Exato.